Saudações alunos, eu sou o professor Alberto Veras e hoje vamos conversar um pouco sobre a questão da responsabilidade tributária e a retenção na fonte. Como já estudamos, a relação tributária é formada entre dois sujeitos, o sujeito ativo e o sujeito passivo. Chama-se de sujeito ativo da obrigação tributária, nos termos do artigo 119 do CTN, a pessoa jurídica de direito público dotada da competência para exigir o seu cumprimento. Já o sujeito passivo da obrigação principal é aquela pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária, sendo titular do dever jurídico de observar a conduta prescrita na norma jurídica tributária ou da responsabilidade de suportar os efeitos do seu não cumprimento. Nas hipóteses da denominada responsabilidade tributária, a legislação redireciona o dever de recolhimento do tributo, transferindo do contribuinte, que realizou o fato gerador, para terceira pessoa. Dessa forma, o responsável tributário é o sujeito passivo da obrigação tributária, vinculado ao fato gerador que, sem enquadrar-se na condição de contribuinte, tenha sua obrigação decorrente de expressa disposição legal. Agora fique atento, a expressão sujeição passiva indireta designa o instituto da responsabilidade tributária ou a condição do responsável tributário. A responsabilidade tributária ou sujeição passiva indireta pode ser de dois tipos, por substituição ou por transferência. Ocorre a sujeição passiva indireta originária por substituição quando, por expressa determinação legal, o dever de pagar o tributo nasce para o substituto desde a ocorrência do fato gerador, assumindo tanto a obrigação principal quanto a obrigação acessória. Já a sujeição passiva indireta derivada, ou por transferência, surge na hipótese de o dever de pagar o tributo nascer vinculado à pessoa do contribuinte e deslocar-se para o responsável após a ocorrência de um fato novo. Pode dar-se de três modos: por solidariedade, por sucessão, por responsabilidade legal. A sujeição passiva se dá por solidariedade quando, por força de lei, duas ou mais pessoas são co-obrigadas a pagar o mesmo tributo. Um exemplo, o IPTU de condomínio pró-indiviso. A sujeição passiva ocorre por sucessão quando o primitivo devedor desaparece, deixando quem lhe faça as vezes. Por exemplo, falecimento de contribuinte com dívidas, casos em que os herdeiros, após o evento da morte, respondem pelo pagamento do tributo até o limite da sua herança. E por fim, a sujeição por responsabilidade legal se dá quando a pessoa que tinha o dever legal de fiscalizar o recolhimento não o fez, o que produz em determinadas situações a obrigação de o responsável legal pagar. Para encerrar nossa aula de hoje, vamos fazer uma pergunta. O que seria a retenção de tributos na fonte? A retenção tributária representa um instrumento para assegurar o recolhimento dos tributos. É uma forma que o ente estatal tem para antecipar uma parte dos valores que devem ser pagos pelas empresas e combater a sonegação. E assim finalizamos a nossa aula de hoje. Em seu material didático de apoio, os temas discutidos durante a nossa aula são apresentados com maiores minúcias. E lembre-se, o conhecimento adquirido é como uma semente lançada em solo fértil. É possível que leve algum tempo, mas acaba sempre dando frutos. Então, bons estudos e até o nosso próximo encontro.